Começarei por pedir a cada um, através da tal pequena intervenção de 10 minutos, que a Renata respeitou, e muito agradeço, para abordarem este tema já enquadrados por aquilo que a doutora Renata Chambel Margarido acabou de dizer em relação àquilo que está, enfim, ao estado das artes no Ministério da Justiça. Professor Fernando, quer começar? Quero, mas vou fugir ao tema. Ok. Desde que a certa altura lá cheguemos todos. Não, e vou voltar depois. Eu queria só dar ou apresentar a minha leitura sobre o que tem enquadrado a questão do Estatuto, da certificação, da juramentação e da credibilização da profissão. Portanto, a minha leitura vai ser a montante e acho que gostaria de deixar algumas pistas para refletirmos sobre o que é isto, que profissão é esta, ou que vários níveis de profissão ou profissões temos, entre as quais está um estudo concreto que foi agora apresentado pela doutora Renata. A minha primeira questão é a seguinte: se de facto, perante o estado da arte, nós podemos, de acordo com as teorias, eu peço desculpa por falar um pouco de questões teóricas, mas é importante para nós percebermos como é que nós nos afirmamos como profissionais. E a questão do profissional é algo que é estudado por outras áreas e eu tive a sorte de trabalhar com pessoas ligadas à questão da sociologia das profissões e do trabalho. E uma das perplexidades que eu tenho e costumo transmitir é a seguinte: se de facto nós podemos estar a falar de uma profissão conforme as teorias, de novo, a forma como nós hierarquizamos a afirmação de uma profissão socialmente e institucionalmente, se de facto, perante o caso português, das várias configurações, das várias manifestações ou dos perfis associados à prestação de serviços linguísticos no domínio da globalização, no domínio da indústria das línguas, onde várias áreas profissionais interagem e colidem, e muitos interesses também são esgrimidos. Eu gostaria de deixar-vos só com 3 modelos e depois, eventualmente, nas perguntas e nas questões podemos aprofundar. Há um estudo muito interessante realizado em Taiwan sobre o estatuto profissional dos intérpretes. E este investigador indica 4 níveis ou 5 para a obtenção daquilo que nós podemos consagrar como profissão, o profissional. Há um primeiro nível que é caracterizado pela desordem do mercado e por uma concorrência feroz. Depois há um segundo nível onde as universidades, instituições formadoras começam a preparar elementos para o mercado. Depois há um terceiro nível que ocorre a par, que é a questão do associativismo e a forma como alguns modelos vão existindo. E depois há uma quarta componente que eu acho que é importante agora, que é o controlo e o acesso à profissão. E este controle e acesso à profissão tem a ver, ou está diretamente ligado, com a forma como os profissionais conseguem controlar e intervir no processo de decisão e no processo de legitimação ou de consolidação de alguns instrumentos legais que vão apoiar a profissão. O caso dos advogados, dos médicos, engenheiros é por demais evidente. E isso implica que os profissionais terão uma maior influência, maior independência em termos de acesso ao mercado. É claro que isto implica a certificação, implica a consolidação de alguns modelos de acreditação. Eu não sei se de facto em que nível é que nós estamos em Portugal, mas era algo que eu gostaria de introduzir no debate.
porque acho que, para além da proposta que a doutora Renata apresenta, há algo que diz respeito à forma como os tradutores estão organizados, concebem a sua profissão, refletem sobre a sua profissão e intervêm sobre a sua profissão, que é preciso nós pensarmos a montante. Curiosamente, há outro estudo muito interessante sobre as várias formas da profissão, e alguém designa proto-tradução, para-tradução ou pseudo-tradução. E isto aplicado aos modelos profissionais também, e à forma como os profissionais intervêm no mercado, implica que o modelo da protoprofissão significa que é um modelo embrionário, portanto, onde é que está a profissão? Está a nascer. Assim como a para-tradução significa que é algo subsidiário e vai a reboque de outras profissões. E isto é algo que aparece muito constantemente quando nós falamos de, no caso, a tradução jurídica, em que muitas das fronteiras são difíceis de definir, e a questão do estatuto profissional, a questão da proximidade com outras profissões, confere uma maior identidade aos profissionais envolvidos no terreno. O que é que isto significa? Significa que, em termos de estatuto, muito do estatuto profissional, é um estatuto muito instável e muito pouco consolidado. Eu acho que é um trabalho que nós temos que fazer. Antes, é um trabalho de casa que todos os agentes envolvidos na tradução, e neste momento eu falo como presidente do CNT, mas podia falar como outro ator envolvido no processo. Acho que é importante nós criarmos uma plataforma de entendimento onde a variável profissional, independente, institucional, empresarial, formativa, seja política também, seja articulada. É muito curioso também que, quando nós comparamos o nosso modelo com outros modelos, de facto, em termos de estatuto profissional, e da forma como os tradutores e intérpretes constroem a sua identidade, é muito baseada em questões subjetivas e que muitas vezes não têm aplicação prática na realidade em termos de questões profissionais. E eu volto a isto porquê? Porque há várias dinâmicas que eu acho que nós temos que contemplar quando analisamos o estatuto do tradutor. A dinâmica económica, é lógico, a questão do reconhecimento, a questão do rendimento auferido, mas há também uma questão que tem a ver com a questão institucional, com o reconhecimento da própria profissão perante não só os seus pares, como também os outros interlocutores. E porquê é que eu falo disto? Falo porque muitas vezes o discurso é um discurso, muitas vezes, de muitos tradutores, é um discurso muito virado para dentro, e eu acho que, a partir de certa altura, é preciso haver um discurso que seja de sensibilização, no fundo, para o exterior, demonstrando, tal como estamos a fazer aqui e noutros fora, a importância estratégica da tradução e da prestação de serviços linguísticos num contexto que é muito instável e que, mais uma vez, tem contornos muito difíceis em termos de campo profissional. Isto é, nós hoje, precisamente pela forma como o mercado está estruturado, está fragmentado, e está, sobretudo, vulnerável a intervenções estranhas, é muito difícil, perante as várias facetas da tradução, as várias manifestações de tradução, encontrar um mínimo denominador comum que consagre ou nos permita enquadrar ou tipificar o que é a visão de um profissional. O que nós temos é a manifestação de vários profissionais cujo
que são apenas, no fundo, a ponta de um iceberg. O caso que a doutora Renata trouxe, de facto, da questão dos tradutores ajuramentados e dos intérpretes ajuramentados é apenas uma das manifestações da forma como a tradução, a visibilidade da tradução, acaba por afetar um determinado grupo profissional com problemas a nível de afirmação, a nível de identidade, a nível de qualidade na prestação dos serviços, a nível cognitivo, a nível ergonómico e, portanto, há aqui uma série de áreas convergentes que nós temos que convocar quando estamos a analisar o processo conducente a uma profissionalização. De facto, o que acontece é que, com os tradutores ajuramentados e os intérpretes ajuramentados, a visibilidade, precisamente, e pela forma como há resultados diretos decorrentes da má qualidade ou da prestação deficiente de serviços que envolve outras variáveis, que é a variável financeira, é a variável do controle sobre a profissão, é a variável do reconhecimento profissional, é este terreno, não é pantanoso, mas com outras profissões afins que disputam o mesmo território, acabam por colocar o tradutor ou remeter o tradutor e o intérprete para uma periferia onde a questão da identidade acaba por se diluir. E, portanto, voltando à questão inicial, o diálogo terá que ser transversal, de forma a podermos ter um nível de consolidação da profissão que reconheça institucionalmente, nas instituições, perante o Governo, perante o exterior e os nossos parceiros, a qualidade, a credibilidade e a fiabilidade dos nossos serviços de tradução feitos com base, ou prestados com base em profissionais. Eu acho que seria mais ou menos esta para começar. Primeira análise. Pronto. Portanto, basicamente, professor, coloca a situação, a meditação a montante. Não, antes de chegar aqui, temos que resolver os problemas que estão revelados aí. Eventualmente. Sim, senhora, muito bem.